Olá, amigos de todo o Brasil, para a Rádio Ônibus, para você que está em casa, apaixonado daquilo que a gente gosta, que é o mundo do ônibus. Eu disse a você que teria novidades sobre a Marco Polo. Depois da conversa com o Paulo Andrade, diretor de negócios ônibus, nós tivemos a oportunidade de carinhosamente ser recebido aqui na Marco Polo. E a Marina teve a alegria de nos apresentar aqui também um pouquinho desse jeito de fabricar ônibus, né? E está sendo formidável. Então é uma honra estar aqui na Marco Polo apresentando a você que está em casa, acompanhando um pouquinho dessa nossa paixão, que é ver os ônibus circulando em todo o Brasil. E a Marco Polo a gente sabe que é sinônimo, né? Pensou em ônibus, pensou em Marco Polo, é sempre assim, aproximando pessoas. Já já a gente volta com entrevistas muito legais aqui no nosso programa. A visita da Rádio Ônibus teve o oferecimento de 14 Bis Estampas. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos. Acesse o site www.14bisestampas.com.br. Também com oferecimento de Henrique Ônibus. Pensou em comprar, pensou em vender ônibus ou micro-ônibus urbanos ou rodoviários? Vans de turismo? Acesse agora o site www.henriqueônibus.com.br. JP Afiações Profissional, afiando na hora alicates de cutícula, tesouras, facas, faquinhas e facões. Acesse o site www.jpafiações.com.br. E primeiro Clube do Ônibus Antigo. Olá, amigos de todo o Brasil, para a Rádio Ônibus, para você que está nos acompanhando aí, eu tenho a alegria de estar aqui para conversar com o mestre do design, da arte que você vê circulando em todo o Brasil e tem uma experiência fantástica. Eu vou falar com o Borer aqui na Marco Polo, é uma honra tê-lo falando ao microfone da Rádio Ônibus para todo o Brasil. Primeiro, queria que você contasse como que você se envolveu, Borer, com ônibus, né? Com design, de por que desenhar ônibus? Isso vem de infância, desenhava ônibus lá quando era criança, como que tudo isso começou? Ok, pessoal, essa talvez seja uma história interessante, porque todo designer ele quer desenhar automóvel, todos os designers, ninguém quer desenhar caminhão. Não quer? Não, o automóvel ele é uma fixação para o designer. E eu, claro, comecei desenhando automóvel, desenhei um carro esporte, todos os designers. Isso talvez eu esteja confessando uma coisa secreta. Então, como é difícil trabalhar com automobilística, o ônibus me chamou a atenção, olhando nas rodoviárias de Porto Alegre, principalmente. Eu nasci em Caxias, mas me criei em Porto Alegre. Sua infância foi em Porto Alegre. E lá nas rodoviárias os ônibus me chamavam a atenção, como eram feios, eu achava muito feio. Eu comecei a pensar, quem sabe se eu desenhasse ônibus, uma frente diferente, uma traseira. E aí eu tive um convite na época de trabalhar na Marco Polo, em 73. E estava sendo lançado o Marco Polo 3 na época, em 74. E eu entrei na Marco Polo, lá na Marco Polo Planalto, e comecei a trabalhar como desenhista comum. Assim, e aí eu me interessei pelos esquemas de pintura, que era uma área que eu via que não tinha ninguém que atuava ali. Eu digo, tem um buraco aqui para mim trabalhar. E comecei a trabalhar com esquema de pintura e desenhando alguma coisa de frente, traseira e coisa. Mas eu não fechava muito com a engenharia, porque a engenharia mandava muito na época. Em todas as fábricas, a engenharia mandava mais. O designer era uma pessoa, ele não era reconhecido. E não tinha escola no Brasil para design. Não existia escola. Outro fazia engenharia e não tinha escola de design, entende? E o designer não era considerado um profissional técnico de nível. Então a gente foi abrindo o mato assim a machado, né? E tentando mostrar, não, as coisas bonitas vendem mais que as coisas feias, que custa o mesmo preço fazer feio ou fazer bonito, só dá um pouquinho mais de trabalho. Então foi uma coisa assim, eu fui evoluindo como designer de ônibus. Eu cheguei a fazer faculdade de engenharia, porque eu não tinha outro lugar, eu tinha que estudar alguma coisa. E pela faculdade de engenharia comecei a me interessar pela engenharia para mostrar para os engenheiros
Não, isso dá para fazer, porque o engenheiro diz, não, isso não dá, é melhor fazer reto, quadrado, é mais fácil, é mais rápido. Eu digo, mas é mais feio. Então eu comecei a me interessar em como, então, desenhar o que eu conseguiria construir. E comecei a fazer um trabalho de engenharia e design. Então foi fundamental a engenharia, né? Quer dizer, você viu as possibilidades todas. Eu precisei aprender engenharia para discutir com os engenheiros uma maneira de construir o que eu estava desenhando, porque eles diziam que não dava. Não dava, até para provar isso aí. Isso, naquela época, há 30 anos atrás, né, era mais difícil. Hoje não, hoje o design é considerado, existem profissionais, escolas, e eu hoje, por exemplo, trabalho numa equipe lá de mais de 30 designers e pessoas, então é diferente da minha época, né? E talvez eu tenha tido sorte de estar na hora certa, no lugar certo. Essa profissão não tinha muito poucos designers, no Brasil principalmente. E saindo, então depois eu saí da Marco Polo, trabalhei na Nimbus, que era a carroceria, que era do Dorval Nicola. O Dorval Nicola vendeu a Marco Polo, era dele a empresa, a Nicola. E o Dorval Nicola abriu uma outra fábrica em Caxias chamada Nimbus, e fazia os rodoviários Nimbus, que eram ônibus de mais luxo que os da Marco Polo. Trabalhei 1 ano e meio lá. Fizemos alguns carros, já botei na feira alguma coisa de frente, traseira dos Nimbus. Esse trabalho da Nimbus me proporcionou uma ida para Erechim, trabalhei em Erechim, lá na antiga Incacel, que hoje é Comil, fiquei um tempo lá. E o meu trabalho em Erechim, digamos, o Haroldo Nilson viu o meu trabalho e me convidou para trabalhar na Nilson em Joinville. E aí fui para Nilson, me achando já assim, puxa, eu sou o cara. Quando eu cheguei na Nilson, a Nilson era uma empresa modelo assim, de construção de ônibus, de qualidade. É um relacionamento diferente das encarroçadoras que eu tinha trabalhado. E tinha muita gente de Caxias, da Marco Polo, trabalhando na Nilson lá na época. Além do Haroldo Nilson ser um grande conhecedor de ônibus, né? Então, realmente, a minha escola foi na Nilson, no período de 76 a 82, basicamente. Aí, nesse período de 76 a 82, a Nilson cresceu de 2 ônibus por dia para 6 ônibus por dia, rodoviários. E a Marco Polo começou a cair pelos produtos lançados. Tinha um problema estrutural de ônibus na época, todos os ônibus quebravam. Os Marco Polo 3 quebravam porque eram muito flexíveis. Ele flexionava, quebrava a estrutura e o acabamento vinha abaixo. E os ônibus da Nilson, na época, eram muito rígidos, era o contrário, e quebravam também pela rigidez, excesso de rigidez. Você pode ver num avião, por exemplo, as asas, elas se mexem, elas têm que flopar, precisa ter um equilíbrio entre rigidez e a resistência torsional, que o ônibus torce, ele se torce todo andando nas nossas estradas. É verdade. Então, esse ponto X da questão, eu tive a sorte de conhecer um engenheiro alemão na Nilson, contratei ele, eu era o chefe do projeto lá, e me aparece um cara, um engenheiro alemão, o senhor Geyer, ele é falecido hoje. Ele fazia míssil teleguiado na Segunda Guerra para a Alemanha. E o cara estava fugido aí, um mestre, assim, o cara era fantástico. E essas estruturas de ônibus, para ele, era uma barbada resolver. E aprendi muito com esse senhor. E começamos a trabalhar num ônibus novo para a Nilson. Para a Nilson, na época, fechar a Marco Polo, que era a ideia. E aí eu trabalhei 5 anos num projeto novo, para a Nilson. Mas lá o Haroldo Nilson, como era muito centralizador, ele disse que esse assunto de ônibus novo era da decisão da diretoria da Nilson. Não era assunto meu, de um designer, um mero designer. E fiquei um tempo lá, assim, batalhando, não, vamos fazer um ônibus novo, porque a Nilson tinha um problema, o ônibus dela era 2,50 de largura, e eles tinham que alargar para 2,60. E para alargar um ônibus para 2,60 tem que fazer tudo novo. São 10 centímetros, tem que alargar os... E o Haroldo Nilson decidiu que iria manter os para-brisas, afastá-los
10 centímetros, uma coluna central de 10 centímetros, eu digo, não, aí eu estou fora. Haroldo, tu vai me desculpar, mas isso aí é o fim da picada. Não se faz isso. E não, vai ser feito. Se for isso, se nós formos fazer um 2,60, vai ser isso, e deu. E eu simplesmente não aceitei e resolvi sair. E eu pensei, puxa, quem sabe eu volto para Marco Polo e faço esse ônibus que eu estava projetando na Nilson, eu faço na Marco Polo. Aí fiz uma visita aqui na Marco Polo, eu tinha conhecidos aqui, e eu pedi carta branca para trabalhar. Olha, eu não posso ser subordinado da atual da direção de engenharia da Marco Polo da época. Se me derem carta branca, eu venho para cá. Tem um projeto na cabeça aí que tá bem adiantado. E assim foi. Aceitaram. E o seu Martins e o Paulo Benini aceitaram a situação, que eu responderia só para a diretoria. Sugeri, olha, vamos tirar o nome da Marco Polo da frente do produto, não é? Eles estavam projetando o Marco Polo 4. Eu penso que essa sugestão de tirar o nome da Marco Polo é uma sugestão ousada, hein, senhor? Muito ousada, porque eu na época comecei a pensar, eu não posso misturar o produto com a fábrica. Se o produto está indo mal, não tem nada a ver com a fábrica. Então, e eles aceitaram a sugestão e criamos então um nome dos Viajos, e depois a gente começou a desenhar um ônibus mais alto. Com a vinda do terceiro eixo para o Brasil, os ônibus tinham capacidade de ser maiores, mais altos. Eu digo, por que eu não posso desenhar um ônibus mais alto? E a gente batizou ele então de Paradisos, que seria, eles tinham 2 para-brisas, os Paradisos diferentes dos Viajos. E deu certo, né? Deu certo até hoje. Então aí foi sucesso, né? Não só deu certo, como foi sucesso. Foi aí que começou uma geração. Depois nós vamos chegar agora nessa última geração, que é o sucesso em pouquíssimo tempo, né? O G7. Quer dizer, o Paradiso já foi começando a puxar, né? Desde a geração 4, sim, né? que tinha os Viajos e os Paradisos. Então, na geração 4 se consolidou, então a Marco Polo começou a recuperar o terreno perdido, né? Nós ficamos 1 ano trabalhando aqui em Anarrec, não tinha um chassi no pátio, 0. Nós ficamos 10 meses projetando e fazendo o geração 4. Desenhamos uma família de Viajos primeiro, já com esboços de Paradiso. Fizemos um protótipo Mercedes, motor traseiro, muito bem construído, ele estava bonito mesmo, e eu tinha muito contato com clientes. Eu vendia ônibus também, além de desenhar, eu vendia, fazia todo o marketing da Além Nilson. De desenhar, ainda fazia marketing e o contato com o cliente? Contato com o cliente. O Expresso Brasileiro, a gente fez aquele carro na Nilson chamado Berrão, não sei se vocês conhecem, que era o BR da Scania mais alto, com 6 faróis no para-choque. Sim, é verdade. Aquela ideia foi a ideia do seu Heinz Kuhn, da Catarinense, que ele queria fazer um ônibus na Nilson mais alto, e o Haroldo Nilson não queria fazer o carro. Entende? E aquela ideia ficou na minha cabeça. No fim, a Nilson acabou fazendo um carro, mas não era tão alto assim. Ele era um Viajo, vamos dizer assim, era o diplomata. E eu pensei, puta, se eu conseguir fazer esse ônibus em outro lugar, eu vou fazer esse ônibus que o Heinz Kuhn queria, da Catarinense. Eu não sei se vocês conhecem o Heinz Kuhn, um empresário da Catarinense. Esse cara era um mestre em modificar chassis, e ele trouxe muita inovação para a indústria de ônibus. E hoje o filho dele, o Júnior, trabalha na Catarinense, que foi comprada pelo grupo Milium. Né? Isso, eu conheço. Então, essas são algumas pessoas, e no fim são sempre as mesmas que mexem com isso lá atrás, lá no fundo. Mas então nós estamos na geração 4, fizemos a geração 4, a geração 5, o nosso ônibus parou de quebrar. O ônibus Marco Polo não quebrava, então já deu uma confiabilidade para os empresários, porque a quebra da estrutura é terrível, ela apodrece a estrutura, ela começa a corroer por dentro, e o acabamento, não tem como remendar mais, e o acabamento vem abaixo. Não, tem que abrir o chapeamento, tirar o assoalho, é um problema sério a quebra de estrutura, que na época se convivia diariamente com isso. A Nilson tinha vários ônibus dentro da garagem lá, toda hora reformando quebra, e reforçava, e aquele engenheiro alemão lá que disse, não adianta reforçar mais que vai quebrar, vai deixar mais rígido ainda, o negócio é diferente, não é por aí, é outro sistema.
E eu tive a felicidade também de viajar muito pela Nilson. Nós fomos para a Europa, ficamos uns 60 dias na Europa. Eu visitei todas as fábricas de ônibus, todas, Mercedes, Van Hool, a Jonquier na Bélgica, todas, a MAN na Alemanha, e vi o sistema estrutural deles. E realmente, quando eu voltei de viagem em 83, ali em 80 e 81, fechava com o que aquele engenheiro alemão tinha falado. O que ele falava estava lá na Europa, já estava sendo feito lá há mais de 20 anos. E o nosso sistema estrutural no Brasil era uma coisa empírica, não tinha base científica, não tinha base técnica. Então peguei esses conhecimentos, trouxe para Marco Polo, juntamos com a engenharia da Marco Polo, que tinha coisas boas da Marco Polo também. E juntamos as duas tecnologias e deu certo, que começou a geração 4. Primeiro com a estrutura, aí trabalhei com o Bise, que hoje é diretor da Marco Polo, com o Moroni, com vários engenheiros aqui e pessoas. Então foi uma fusão que deu certo. Eu estava aqui na hora certa, no lugar certo. Foi sorte, foi muita sorte. E funcionou. E fizemos a geração 5, de 92 a 2000. Nos anos 2000, na época, era um marco, digamos, mundial. Assim, nos anos 2000, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um ônibus novo. E a gente fez um ônibus assim, rapidamente. Eu tinha já desenhado alguma coisa em 98 para ser lançado em 2000. E lançamos o Geração 6 no ano 2000, pelo ano assim marcante. Né? E o Geração 6 deu certo também, porque ele já estava com o sistema estrutural funcionando. Aí teve a viagem do Paulo Bellini para o Japão, lá na época, em 87, por aí, que trouxe muita tecnologia japonesa, os sistemas Kanban e os sistemas de just-in-time, que a Marco Polo já implantou na época. Então a gente teve a felicidade dessa visão da nossa diretoria de fazer isso também. Então misturamos essas tecnologias e, claro, com um jeitinho brasileiro. E a minha ideia sempre era dar um traço de Brasil, de um ônibus uma cara de ônibus diferente dos europeus. Os europeus na época eram ônibus muito quadrados, eram quadrados e eles lutavam pelo espaço interno, assim, botavam 58 lugares num ônibus, com um espaçamento apertado. E eu digo, não, mas por que tem que ser assim? Vamos fazer uma coisa mais aerodinâmica, um design mais bonito e aerodinâmico. E aí comecei a entrar em contato com a Embraer, lá que eles têm um centro, o CTA, que é o Centro Aeronáutico Espacial, e eles fazem testes de aerodinâmica para aviação. E eu pensei, e se eu botar uma maquete em escala zerada, perfeita, eu consigo calcular o CX? Claro que consegue. E aí começamos, no Geração 5, a fazer o primeiro teste no túnel de vento da Embraer lá, e fizemos o teste e chegamos a um número de CX de 0,49. Que o pessoal lá do CTA diz, é surpreendente esse número para um veículo comercial grande, que nem um Paradiso. Amigos, você está percebendo a importância da tecnologia, segurança e tudo mais, sendo até utilizada os recursos, né, da aviação para esses testes importantíssimos, e os resultados foram fantásticos. Foram porque a gente tinha realmente uma economia de combustível consagrada no mercado, que o nosso ônibus, os Marco Polo, eram mais econômicos, e a gente mostrou o porquê que eram. E a gente aprendeu muito no CTA e trabalhamos aí com aerodinâmica a partir da Geração 5, foi 92, 93 por aí, e eu tenho muita facilidade em construir maquetes. Eu brincava com maquete desde criança, e eu tenho mais facilidade de fazer maquetes com a mão, assim, com massa, com clay, com tudo, do que desenhar mesmo, propriamente dito. Claro que a gente precisa desenhar. Então, essa facilidade, e eu com os funcionários, eu tive funcionários fantásticos aqui, de qualidade, de habilidade manual. Então, a gente fez uma maquete zerada, perfeita, em escala, e botamos para testar. E fizemos, e não paramos os testes. Esse número 0,49, para tu ter uma ideia, um caminhão, por exemplo, um caminhão Scania com um baú atrás, com os defletores aerodinâmicos, o CX dele é 0,70, é quase o dobro do ônibus. Então nós conseguimos reduzir, pelo desenho do ônibus, reduzir o coeficiente de arrasto.
No Geração 6, nós botamos uma meta de 10% de ganho em cima de peso, de custo e de aerodinâmica também. Eu precisaria fazer um ônibus com 0,44, 0,46. Como é que nós vamos fazer? Então, por isso que o Geração 6 ele tem um desenho todo macio, todo arredondadinho, foi muito visando aerodinâmica. E a aerodinâmica te dá segurança para dirigir o ônibus, ele anda melhor em linha reta, ele sofre menos com o vento, etc. Tem todas as vantagens. Então, mais econômico, né? E é muito mais econômico. Então, o Geração 6, ele ficou com, no fim, o CX dele 0,46. E o Geração 7, o que nós vamos fazer na Geração 7? No Geração 7, nós começamos a desenhar ele em 2005, ele foi lançado em 2009. No Geração 7, nós tínhamos uma fábrica em Portugal, na Marco Polo tinha a Marco Polo Portugal. Ele inicialmente era um veículo, eu comecei a desenhar ele para lançar na fábrica de Portugal com um ônibus europeu, para enfrentar a concorrência europeia, Irizar e etc. E esse desenho, os diretores olhando, e nós fomos para Portugal e fizemos, seria o Viaggio 3 de Portugal. E a gente fez um outro desenho para o Viaggio de Portugal e guardamos esses desenhos para uma futura geração. E foi uma decisão certa. E depois daquele de 2005, que foi aquela feira da Bélgica, que a gente lançou o Viaggio de Portugal lá nessa feira da Bélgica, a gente foi aperfeiçoando o desenho, entraram novas pessoas na área de design, a Marco Polo já começou a se estruturar muito melhor na área de engenharia e design, e o Geração 7, então, com o objetivo de 10% de ganho de peso, de custo e aerodinâmica, nós teríamos que chegar a um CX de 0,42, inédito no mundo inteiro. E fizemos as maquetes de novo, botamos o CTA, fizemos todo aquele trabalho de aerodinâmica, claro, com a experiência também de rodar com os ônibus, e o Geração 7 atingiu a meta de 0,42 de CX. Além do design da Geração 7 também ter sido influenciado pela aerodinâmica, o Geração 6 foi uma ideia de evolução da linha do ônibus. Então, desde a Geração 4, ele tem um traço que lembra Marco Polo, que a gente cuida muito da identidade de marca de cada fábrica. Hoje, quem tem identidade de marca, assim, a Mercedes-Benz alemã, tu vê um automóvel Mercedes, isso é um Mercedes, apesar de ele estar com um design diferente. Tem a BMW, que tu identifica, isso é uma BM. As Ferrari, são Ferrari. Então, eu digo, tem a Audi agora, tem uma linha, a Kia, hoje em dia, o Peter Schreier, o designer, conseguiu dar uma linha para a Kia, que ela não tinha nada. Então, a identidade de marca é muito importante, identificar assim, esse é um ônibus Marco Polo, esse é brasileiro. E conseguimos, através dessas gerações, da 4, 5 e 6, dar um traço no veículo que identificasse o nosso produto, diferenciado dos produtos mundiais. Então, esse dá muito mais trabalho manter uma linha do que criar uma nova, destruir tudo, porque o designer, eles são perigosos, ele gosta de destruir o trabalho do outro e fazer o dele, independente da linha. Então, é muito difícil manter essa linha de raciocínio e essa imagem, é difícil. Mas a Marco Polo também tem uma grande vantagem, porque a cabeça da Marco Polo era maior que a da Nilson na época. Lá o Haroldo Nilson mandava sozinho. Se ele tinha razão, ele acertava. Quando ele errava tudo. Entende? Na Marco Polo eram 5 diretores, ainda são. Tem muito mais gente para dizer, pessoal, cuidado, não é por aí. Então, toda essa infraestrutura da Marco Polo, desde a gerência lá em cima, do Paulo Bellini, do CEO, dos diretores, tem muita gente que dá palpite, vamos dizer assim, dá palpite e cuida. A cada projeto, a gente é avaliado por eles, e sempre tem algum diretor que diz, mas isso aqui, quem sabe se fosse assim, ficaria melhor. Então, existe mais diálogo aqui, que eu acho que é um dos segredos da Marco Polo. É uma cabeça grande de dirigentes, mas a gente erra bem menos por isso, porque sempre tem alguém que faz uma observação. Cuidado com isso, e aquilo ali, se não for assim, se fosse assado. Entende? Talvez essa seja uma vantagem da Marco Polo. Agora, Bora, eu preciso perguntar.
a inspiração. Um artista se inspira em alguém, se inspira em outro design, ou talvez uma inspiração ouvindo música. Quando que surge, por exemplo, G7? Quando que veio esse desenho na cabeça? Você estava na praia, passeando, conversando em família, em casa, faz uma reunião de negócio primeiro, gente, precisa lançar um ônibus, então tem que lançar o G7. Como é que veio essa inspiração? A inspiração do designer, ou do bom designer, a gente nasce com isso, tu não inventa isso. Eu sou designer desde que eu me conheço por gente. Então, eu trabalho 24 horas por dia. Eu observo tudo, música, observo uma cadeira, uma mesa, construção civil, moda, tecido, revistas. E outra, eu acho uma coisa importante, para tu projetares o futuro, tu tem que saber o passado daquela coisa. Se eu vou desenhar uma roda nova, eu tenho que saber todas as rodas que foram desenhadas, possivelmente, para não fazer digamos, chover no molhado. Eu tenho que saber o passado. Eu sempre me preocupei com o passado das coisas. Estudei muito o passado dos carros, desde as Fórmula 1, do tempo lá, antes do Emerson Fittipaldi, eu acompanhava muito a automobilística, porque tudo é automobilística. O ônibus é uma extensão da automobilística. Só que quando eu comecei a trabalhar em ônibus, eu vou responder a tua primeira pergunta, eu comecei a ver que o ônibus era muito mais interessante que o automóvel, porque eu não lido com 4 passageiros, eu lido com 44 passageiros, 50 passageiros. E eu tenho que saber de ergonomia para essa turma toda, além do motorista, que é uma ergonomia separada. Então é muito mais interessante, o ônibus é muito mais complexo do que um automóvel. O automóvel, vamos dizer assim, é uma barbada para desenhar. E outra, ele vai para a prateleira, se o cliente não gostou, ele não compra e pronto. O ônibus além do design que ele tem que ter, da ergonomia dos passageiros, da segurança deles, ele é um veículo comercial. Eu tenho que agradar quem vai comprar um ônibus. Quem é um comprador de ônibus? Comecei a analisar. Ele é um caminhoneiro, digamos, que parou de comprar caminhão e começou a entrar no ônibus. Ele gosta de ônibus e começou a trabalhar, mas é um veículo comercial. Então, qual é o gosto dessa pessoa que compra o ônibus? Eu tenho que acertar o gosto dele, não o meu gosto pessoal. O meu gosto pessoal, eu não sei qual é, mas eu estou desenhando uma coisa para os outros, para ele. Será que ele vai gostar disso aqui? Será que esse empresário de ônibus, que ele usa um automóvel dele, às vezes é um automóvel de luxo, e mais ou menos o gosto dele, por que a Fiat vende tanto? E por que alguns desenhos mais quadrados e mais feios não vendem em automóvel? Então tu tem que analisar a automobilística e trazer para o ônibus. Geralmente tu traz para o ônibus. Então a Fiat tem um desenho mais macio, mais ao agrado de todos. O design da Audi é já mais durinho, mais tecnológico. O ideal não seria misturar as coisas assim, deixar um pouquinho tecnológico e um pouquinho macio, que foi a ideia do Geração 7. Então, trazer tecnologia, deixar um desenho, a gente chama durinho, mas não a ponto de machucar, de enjoar. Porque uma coisa muito revolucionária, de cara, ela agrada e dura 6 meses, tu não aguenta mais ver. Então tem que ser um design mais duradouro, porque as nossas gerações de ônibus, todas duraram praticamente 10 anos. Isso não existe no mundo inteiro. As gerações de ônibus, elas duram 3, 4 anos e já sai uma geração nova. Baseado na automobilística, quando eu comecei a trabalhar com ônibus, automobilística, os automóveis demoravam 6, 7 anos para mudar de geração. Depois começou a baixar para 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, agora é semestral a mudança. Os automóveis de setembro já é o do ano seguinte. Então, no ônibus, como é um veículo comercial, eles têm que durar mais, porque senão envelhece a frota de quem comprou. Ele compra uma frota de geração 7, por exemplo, de 200 ônibus. Se eu vou lançar uma geração 8, uma geração nova, em menos de 8, 10 anos, a frota dele envelhece na mesma hora. Não é negócio para ele. Quer dizer, Bora, você precisa pensar no passado, no presente e muito além no futuro ainda. Muito além no futuro. E se esse ônibus vai ter valor de revenda, porque o ônibus tem muito valor de revenda. Então, se ele é bem construído, ele tem uma formação, ele tem um design que dure mais tempo, ele vai ter maior valor de revenda e o nosso produto vai ter mais valor. Bora, para encerrar aqui, qual que é a alegria de ver o seu design, o seu projeto, aquilo que você pensou circulando nas ruas?
Isso é bem interessante, mas eu fico pensando, puxa, se eu tivesse feito aquilo ali um pouquinho melhor, mas vai ficar para outra, e a gente está sempre trabalhando, sempre. Mas que no final isso não é trabalho, né? É paixão. Bora, quero agradecer a sua gentileza. Obrigado. De falar aqui com a gente, contar um pouquinho dessa experiência fantástica. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E sucesso sempre. Marco Polo. Ao completar 65 anos, Marco Polo conquista prêmio inédito e muito cobiçado. Eleita como a empresa do ano pela guia de melhores e maiores da revista Exame. Há 65 anos, fazendo acontecer. Com sucesso no Brasil e no exterior, Marco Polo comemora mais um aniversário com olhar voltado para o futuro. Mais do que o principal fabricante brasileiro de carrocerias de ônibus, nos seus 65 anos de existência, a Marco Polo transformou-se em referência para o país e exemplo de empresa multinacional com sucesso no Brasil e no exterior. A Rádio Ônibus orgulhosamente esteve na Marco Polo.